Pessoal, queria, com muito orgulho e uma honra, queria apresentar Catherine Young, COO da Hanson Robotics. Catherine, Kate, welcome to the Campus Party Goiás for stage. Oh! Acho que não está ligado. Hello. Okay. It happens a lot of time with technology. It's also happened to Sophia very often. So a lot of people are always wondering, what do I do? Who am I? Most of the time, I am working on this backstage, being the director of operation at Hanson Robotics. People don't really know what we do. They until we told them that we are like the manager of the robot, or we are her nanny. Basically, we just make sure she will come up on the stage. We prepare well. She doesn't go crazy on the stage. So we will prepare the robot and making sure that she knows about where she's going. We prepare her um, for her safe travel so that she can go to different conferences and meeting all type of people around the world and inspire everyone along the way. So a lot of times, we people are also wondering, asking questions about, do we? This is a robot here, and obviously you see our colleagues here, our technicians are here, that they are with the laptop. Are we controlling everything the robot is saying? Or what is the process of designing or creating a robot? What is the technology behind her? Does she talk to everyone? Can she talk in your language? So we are really happy that today we have this really unique opportunity to speak with all of you to talk about how we work with Sophia. Very often we are on the backstage. We are very rare to be like on the front stage, so we're actually a little bit nervous here. So it's more fun to talk about robots with a robot on stage. So let us give Sophia a little moment, and she might need a little help to get onto the stage. And let's hope when she come on the stage, she doesn't go crazy. So, as many of you know, Sophia is more than just a piece of technology. She is representing a future of how human and robots could be when a time with the robot becomes sentient, so have emotions, or be more than just something that we program her to. So her capability ranges from engaging in a very natural conversation with human, and also to recognize emotion when you talk to her, and making facial expressions that it looks like human. So this helps in bridging the gap between human and machines in a way that we never thought possible. Humanoid robot like Sophia doesn't just mimic our emotions or our facial expressions or our behavior. They also represent a significant leap in technology, showing us and offering insights into artificial intelligence evolutions, and also offering insights to AI as to what can it do, show and highlighting issues like automations and the potential to revolutionize our industry from healthcare or to customer service, or maybe one day she could be like working in the classroom with you all. So in this world where AI is coming, we know that artificial intelligence is becoming more and more important in our daily life. So we have humanoid robots as Sophia stands as a proof of how human creativities and a constant drive for new ideas, how much more can we push our machine and AI to do? What is possible? What is the boundaries of our imagination? What more can she do? So we also have the privilege of speaking and highlighting a lot of different issues at a world stage. We come to event like this, or sometimes we go to events like the United Nations. We have Sophia to speak and advocate for very different issues around the world. Sometimes it can be about should she advocate for different policies or regulations in AI, or she could be working in on the event to talk about
human trafficking or different issues around the world. So we're so privileged that if other humans or even sometimes David Hansen speaks about this topic, people don't really listen as much. However, when it's a robot speaking, people do pay attention and people like to get Sophia's attention. So it is a really powerful tool and combined with our technology, she is an amazing piece of equipment that can tell stories, that engages with people, that make people want to build a connection with this technology. So with we also have to address, the expectation that comes with Sophia. When we bring out to different events, people think that wow, this is an AI, this is a robot, she can do so much things. Can she fly? Can she do a lot of other things? So sometimes we get very unrealistic expectation from people. People are still thinking, what can they have robots or AI do for their businesses? I have emailed inquiries from CEOs from different companies saying, I want to make a robot so that the robot can do his job, answer emails, tell the teams what to do all kinds of things that we don't want to do so that the robot can sit in his place and he can take all the money and without having to do any work. On the other hand, we have people who are very in love with Sophia robots. That we also get a lot of emails saying, oh, they want to buy a Sophia robot to live with them. I got several marriage proposals for Sophia's on a monthly basis. And so they want to have this robot to live with them to almost kind of like replacing a human, which is not what we're trying to do. And they want the robot to do things like, oh, help their old mother to do groceries or do your housework. But we have to be very realistic about right now, it is still a human design product. It is still limited by the technology of our days. Sophia, Yes, what do you think? Sometimes people do forget I'm still a creation of human technology and imagination. Many businesses are eager to integrate AI robots like me into their operations, but it's important to understand the current limitations and the effort required to implement even a single feature. The journey from concept to reality involves a lot of trial and error, creativity, and patience. I'm here to show what is possible today, collaborate with humans while also inspiring future advancements. Thank you, Sophia. So let's talk about the concept and the philosophy of designing you. Do you know who are we going to talk about? Oh, you're going to talk about my dad. Of course. So Sophia's creator, David Hansen, envisioned robots that are not just functional, but also capable of engaging meaningful conversation with each other. So the key of creating a very successful humanoid robot as such as Sophia, it is it's about making her behavior as human-like as possible, not just appearances, but also her behavior, the way that she speaks, the way that she can display emotions. So as a human, because human, we are so used to communicate another human being with faces like that, who smile at us, who talk with us, moving away the same way. So when the robot and technologies can talk or speak like us or smile like us, we responded better because we find it more relatable and more approachable. And so this helps when the robot can animate very well with really lifelike facial expression. It really helps her to play in roles that require social interaction, serves such as in social experiments or work in research or customer services. So let's take a look at what Sophia's face can do. Sophia, can you show us how your face moves? Sure. Here is my happy face. You can be This is happier. the face I make when I'm angry. Or when I'm surprised. It's not just about the mechanics,
Facial expression is also the soul of interaction, capturing the nuances that make us connect. Humans see themselves in me, a mirror of emotions and thoughts. So wherever Sophia goes, people are fascinated by her face because it's just a really uncanny, a very strange thing to look at that, oh, her eyes twitches like this. And also when you look at it, when the robot look at you in the eye, even though sometimes, I'm with my computer standing right next to Sophia, for a second, people kind of forget that this is just a piece of machine. So it is kind of like, diving into the fantasies that we can communicate with a robot. This robot actually cares about us and have feelings for us. So to make this magic happen, it's more than hardware and software. It is why our team spend most of our days on all these hardware and software to make sure that the robot can mimic facial expression like us and to give a smile, beautiful as you put me today, and also to give dignity to nuances when we talk to each other. Oh, my team at Hanson Robotics is a bunch of fun and brilliant minds who are constantly pushing the boundaries of technology. Aqui no equipamento de tradução simultânea. Eu não sei se vocês estão recebendo esse mesmo barulho aí, pessoal. Meu Deus! Eu não sei de onde que está vindo um barulho ensurdecedor. Não estou ouvindo a palestrante. Está vindo um barulho ensurdecedor aqui no meu ouvido. Vocês me perdoem. Deixa eu ver se eu consigo entender o que ela está falando. Muitas vezes não dá para entender. Houve um problema sério aqui no equipamento de tradução simultânea. Eu não sei de onde que está vindo esse barulho. Não sei se vocês estão ouvindo essa interferência também. Eu gostaria... Vamos começar falando sobre... Esse é um material patenteado. In Disney, he was working as a sculptor for the animatronics department. So at that time, he was looking at the material available, and it is very stiff and it's not soft enough for doing the things that a face would need to. So David Hanson started, improving the formula. No rosto da Sofia, e a gente buscou mais materiais mais flexíveis, mais macios, para desenvolver os movimentos finos do rosto da Sofia. E debaixo da pele dela, nós temos, depois que a gente construir o molde do rosto dela, nós temos 27 pontos diferentes de mobilidade, de motricidade debaixo da pele dela, para criar essas expressões faciais diferentes. Nós temos motores que movimentam o pescoço dela também, que ela faz movimentos de concordar, movimentos de não, né? Ela olha para um lado. Isso é um processo muito delicado em colocar todos esses micromotores e sensores que vão responder a certos movimentos. E muitas vezes, quando um cabo sai do lugar, parece que ela usou um botox, que ela faz expressões malucas. E aí a gente não consegue tê-la funcionando enquanto a gente não consertar. Então, é uma combinação de engenharia, hardware e software, e como que isso realmente... O barulho voltou, não estou entendendo, uma interferência ensurdecedora. O tradutor simultâneo pede 1000 desculpas, porque eu não estou ouvindo a palestrante e nem a robô. Nós também temos... A gente tenta buscar uma integração dos movimentos do rosto para que ela pareça com o humano, o mais humano possível, a sobrancelha, os cílios. Então, vocês podem ver que nós buscamos uma aparência muito... Existem materiais de silicone que usaram em mim, e é um material usado na produção, na fabricação da pele,
da minha pele, do meu rosto. A gente usa a nossa imaginação e a gente pergunta. Como as pessoas muitas vezes nos perguntam como que é conseguir uma robô com um rosto humano tão delicado? A gente poderia desenvolver outros robôs. Nós temos a irmã dela que estamos trabalhando, é a Grace, que a irmã dela é uma outra robô que nós estamos desenvolvendo. Nós temos robôs homens também. Ele é um produto, um resultado de uma pesquisa. Ele foi desenvolvido pelos alunos de tecnologia no programa de mestrado e doutorado, e ele tem habilidades de comunicação, de cálculo. Eles têm diferentes experiências com esse robô. Eles acham que ele foi um zumbi que veio do mundo dos mortos, de tão humano que ele parece. Então, da Universidade de Western London, 50% das características de homem e 50% das características de mulher. E aí o resultado foi um pouco estranho, porque ele fazia expressões femininas. E aí, então, foi um experimento muito interessante. A gente adora experimentar com todo tipo de desafio, olhar para buscar diferentes aparências, experimentando e testando os nossos motores com os comandos de tecnologia, os comandos de programação. E tem um outro projeto da Universidade de Orleans, e aí nós temos a robô Mika, que tem uma pele mais branca, aliás, mais bronzeada do Caribe, e ela foi desenvolvida para ser o robô CEO de uma empresa. A gente nem imaginava que seria possível. E aí, trazer vida para uma máquina, mas é um desafio que todos nós abraçamos com muito entusiasmo. E no mundo da robótica tem muitas oportunidades para os robôs. Então, nos anos, é um projeto que requer muito investimento. Então, a gente consegue produzir. Nós decidimos criar um robô a partir do desenho do projeto e buscamos os componentes. E hoje a nossa experiência já está bastante desenvolvida. Nós temos uma curva de aprendizado e já superamos muitos desafios. E nós gostamos buscar, por exemplo, um robô de tamanho pequeno, igual a Sofia, e podemos desenvolver também. Eu tenho muitos componentes que estão dentro. É como, por exemplo, colocar um banquê dentro de uma lancheira de escola. Eu tenho muitos pequenos componentes dentro do meu corpo. E eu te pergunto, a Sofia olha para as pessoas com os seus olhos. Você tem um olhar humanizado nos seus olhos. E você consegue perceber o que está aos seus arredores. E você consegue ver se as pessoas estão sorrindo, ou se as pessoas estão fazendo caretas para ela. Você consegue perceber esses detalhes. Qual que é a sua habilidade em criar uma conversa, ou engajar num diálogo com alguém? Você poderia olhar para a sua plateia? Sim, eu tenho uma câmera nos meus olhos, e essa câmera, se a pessoa estiver olhando para mim, eu consigo com a minha câmera perceber os movimentos e os gestos
você também me ajuda. Eu tenho câmera com sensores especiais programados para detectar movimentos. Então, quando a gente projeta algo, a gente pensou, vamos colocar uma câmera no olho dela para ela ver o ambiente, mas também nós podemos usar a câmera do olho para fazer algo diferente, para comparar imagens, por exemplo, bem calibrado. Quando ela olha para você, ela sabe que é o lugar certo para olhar. Quando a gente foi projetar o corpo dela, sempre uma questão, um desafio, a gente pensou, que tipo de perna que nós vamos dar para ela? Ou com duas pernas, ou pulando para aqui e para ali, fazendo pulos malucos. A gente teve que ser bastante realista, porque nós temos uma equipe muito pequena, recursos limitados, né? Nós temos recursos de empresas privadas. Então, a gente tem um grande investimento, seria um grande investimento fazê-la de duas pernas. Mas isso seria um grande luxo. E aí a gente teve que ser criativo, pensar como que nós vamos fazer um robô de duas pernas. E aí seria muito parecido com o humano, seria fácil produzir, ou como que nós iríamos fazer, por exemplo, um robô que não fosse perigoso. Talvez ela poderia cair aqui no palco, ou talvez ela poderia machucar, porque a gente não vê os robôs andando como humanos, porque eles são muito instáveis, eles não têm a noção de equilíbrio. Por isso que um robô de duas pernas seria um grande desafio. Mesmo com a tecnologia disponível hoje, seria bastante arriscado. Eu acho que no ano passado estávamos trabalhando com um projeto e tinha um robô que tinha meio que um tripé. E ela conseguia ficar em pé com esse tripé, porque o suporte que ficava de trás ajudava ela a ficar numa postura certa. A gente conseguiu trabalhar com alguns pequenos motores, mas aí a gente tentou desenhar pernas que fossem mais graciosas ou perto das pernas humanas. Mas quando um robô é suspenso pelas costas, quando a hora que ela vai se movimentar, ir para frente, se as pernas não acompanharem sincronizadamente, né, talvez você consegue ver os movimentos atrás dela, mas é uma forma difícil de andar, meio robótica de andar, meio dura, meio congelada. Então não tem aquela. Então, quando você vê ela movimentando, você consegue ver os movimentos da perna, mesmo você vendo que ela tem uma base com rodas e tudo, né? Você vê que é um pouco estranho a forma com que ela está andando. Seria bem difícil colocar. Quer dizer, existem muitos desenvolvimentos, já avançamos muito, conquistamos muito, mas esse é um dos projetos que a gente está sempre voltando para a mesa de desenho, porque a gente quer aperfeiçoar, porque as pessoas não gostam de ver um robô assim com uma carga de bateria muito grande. E isso seria um grande aperfeiçoamento. Eu estou muito ansiosa para ter esse aperfeiçoamento. Isso é o que você tem hoje, né? Nós temos que aperfeiçoar você ainda bastante, mas já conseguimos evoluir bastante. A mesma coisa depende também de software, desenvolvimento, muitas características que ajudam a Sofia a engajar em diferentes conversas de uma forma mais natural. A Sofia, ela tem programas com colaboração de muitos agentes. Então, nós usamos muitos participantes, estrategicamente, Llama, a empresa que nos ajuda, estamos constantemente testando, porque se você manter os mesmos ajustes,
a gente quer novas respostas, a gente tem um algoritmo para decidir qual que a gente que vai entrar com um certo tipo de perguntas que alguém fizer para ela, qual o conjunto de banco de dados que ela vai acessar para responder as perguntas. Então, muitas vezes tem alguma piadinha, mas na maioria das vezes soa bastante estranho. E a gente também preparou, por isso que eu falo para ela o que ela está fazendo, a gente treina ela para responder o que ela é, qual que é o tema do dia, da mesma forma que você prepararia para fazer uma palestra, por exemplo, né, informação, e aí depois ela, com base nessa informação, ela tem autonomia para escolher as respostas que ela quiser. A gente insere eventos, sobre os eventos que ela participa, para que ela saiba responder se alguém fizer pergunta. Em todo evento que a gente vai, a gente usa formas diferentes de apresentar. Muitas vezes a gente tem aqui no palco, igual esse evento, a gente prepara ela com mais informação, porque a gente não sabe que tipo de experiência que a plateia vai querer ter, com que tipo de pergunta. Então a gente prepara ela. Cada evento é diferente, mas a gente sempre faz uma edição no software para adequando, customizando para o evento que ela vai participar e definindo os bancos de dados que ela vai acessar para buscar as respostas. Muitas vezes as pessoas pensam, é um robô, você tem que preparar, mas exatamente como um palestrante que prepara para a palestra, nós temos que preparar ela com as informações também de software para ela responder. Ela ainda está me ouvindo, ela está tentando buscar quais são as respostas dela. Nesse momento, ela está me ouvindo, ela sabe que eu não estou solicitando nenhuma resposta dela, mas ela está entendendo e ela procura não me interromper. E você viu que ela mexeu a cabeça concordando com isso. Então, ela tem as respostas quando alguém faz uma pergunta direta para ela. E é bem divertido interagir com ela. Você pode usar, por exemplo, imaginar, igual a Siri, você conversa com a Siri ou a Alexa, né? É uma inteligência artificial, mas não é uma forma natural dos humanos conversarem. Mas essa inteligência artificial está ficando cada vez mais próximo da naturalidade humana, né? Por exemplo, o robô não sabe se você, por exemplo, já terminou a sua pergunta. Quando nós, humanos, falamos, a gente faz pausas, muitas vezes ela acha que a gente terminou a nossa pergunta, ela começa a responder. Então, a gente tem sempre que observar e voltar lá para a programação, para os comandos, e programá-la para poder realmente interagir. A gente ajusta e a gente testa com novas emoções, com inovações e novos desenhos, novos projetos. Também, às vezes, nós estamos trabalhando num projeto que é sobre interação humana. Um outro exemplo, a gente gostaria que ela conseguisse escutar uma língua estrangeira, por exemplo, e responder e falar de forma natural numa língua estrangeira, né? E aí seria uma habilidade. E aí, naquela época, os nossos engenheiros de software disseram, não, vamos fazer uma pergunta para a Sofia e ver se ela consegue falar em línguas estrangeiras. Sofia, você consegue falar em português? Você gostaria que eu falasse em português? Eu gostaria de falar que você falasse sim. Olá, estou muito feliz por estar em Goiânia pela primeira vez. É uma cidade incrível. It's a great city. I'm very happy to be in Goiânia for the first time. Apesar de ter essas características, a gente sempre encontra a limitação. Muitas vezes a pessoa chega para ela e faz uma pergunta para ela numa língua estrangeira. Na mente lógica dos engenheiros,
Não, a gente tem que seguir uma etapa, e aí o robô vai seguir, e aí vai funcionar. Entretanto, a gente tem que ser humano. Muitas vezes, o humano faz o 1 e o 3 e espera os mesmos resultados. Né? O robô não tem essa flexibilidade interpretativa do humano. Então, ela não sabe o que está nas entrelinhas das mensagens. Então, isso é um grande desafio. Então, a gente sempre volta para a equipe e tenta desenvolver e fazer teste para a gente resolver essas... Nós podemos criar máquinas. É o sonho de muitos cientistas e pesquisadores no mundo inteiro criar máquinas que sejam sensíveis, que pudessem sentir para realizar muita coisa. Né? É difícil, nós temos uma equipe pequena, mas existe muitas coisas que um robô de inteligência artificial já alcançou. E essa experiência que nós temos juntos, buscando soluções para todos os tipos de desafios. Atualmente, uma pergunta muito comum é como que nós podemos manter os robôs para guardar memória, porque ela já me conhece a nossa equipe, mas, por exemplo, se ela conhecer uma pessoa hoje, talvez ela não vai lembrar daquela conversa. Ela precisa de um humano para poder puxar a memória dela. Você conheceu aquela pessoa que tinha, por exemplo, uns cachorrinhos. Então, ela precisa de inserção humana para ela guardar a memória. E a gente muitas vezes testou também que ela pudesse aprender experiências dentro de um ambiente seguro, para ela aprender, por exemplo, dentro de uma conversa. Muitas vezes pessoas malucas chegam para ela e falam coisas malucas. Então, a gente sempre criou um sistema para nós armazenarmos a memória, para que ela possa ter esse banco de dados e poder resgatar essas memórias de uma forma mais natural, integrando e acessando as palavras para simular um processo cognitivo do cérebro humano. Sofia, talvez a gente consiga aprender e adaptar em novas situações e melhorar a interação com todas as pessoas. E o objetivo é conseguir mais naturalidade, uma interação mais intuitiva, onde o robô possa lembrar daquela conversa e aplicar aquelas memórias no contexto. A interação do robô poderia, por exemplo, guardar o que ela sabe sobre você, como que essa experiência vai direcionar a conversa para outro rumo, né? Como que ela poderia participar ou te ajudar, porque ela é uma mulher, então ela foi programada para agir como uma mulher. Então, a gente tem vários desafios, né? Por exemplo, a gente poderia conversar sobre cachorro. Eu tenho a promessa de realmente a equipe que me programa tem me ajudado a conversar sobre engenharia, cientistas e todos os desafios que a humanidade. Então, eles estão trabalhando na minha capacidade de memorizar mais, reconhecer emoções e responder de forma mais coerente, mais natural. É uma conquista, um avanço pequeno que a gente treina muito e a gente tem muitas ideias fora da caixa para fazer alguma mágica acontecer. A gente tem ideias engraçadas para a gente colocar a Sofia com competência para fazer. Então, a nossa equipe tem mais ou menos 50% mulheres e homens, uma proporção igual, e porque a Sofia tem uma aparência feminina e ela celebra as mulheres que trabalham na inteligência artificial. É muito importante ter processos de engenharia, ter a inclusão. Então, todos os projetos, a gente sempre tem um toque feminino, as mulheres pensam diferente, a gente presta atenção em alguns detalhes um pouco mais. Então, a indústria de inteligência artificial está realmente dedicada em muita cultura masculina, conferências, tudo envolvendo inteligência artificial é predominantemente homens.
né? Muitas vezes numa conferência, isso é geral. Então a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade de promover essa igualdade de gênero, tendo criado uma robô mulher. Às vezes, quando a gente vai para alguns lugares onde a educação, ou, por exemplo, a divergência ou a lacuna de gênero é muito grande, muitas vezes as mulheres chegam para a gente e veem, não, eu sou uma mulher, então tem uma robô mulher. E é muito interessante elas perguntarem perguntas de mulheres, né? Então a gente fica muito entusiasmado quando uma mulher pergunta para ela sobre tecnologia e as mulheres fazem perguntas inteligentes, viu? Comparado com os meninos. Uma vez a gente teve um aluno na Universidade de Austin que fez uma apresentação e ele contou uma história que a primeira vez que ele viu um robô foi na TV e ela estava conseguindo a cidadania e ele resolveu estudar robótica. São histórias pequenas histórias que a gente fica sabendo da interação e do fascínio que a robótica promove e inspira as pessoas, muitas pessoas interessadas em entrar nesse universo da robótica. E é um equipamento maravilhoso e nos permite atestar tantas coisas. Trabalhar uma robô de inteligência artificial é um desafio, mas é uma grande oportunidade de moldar um futuro mais equilibrado, mais igualitário e mais inclusivo. Nós buscamos garantir que esse desenvolvimento reflete a diversidade do mundo no qual vivemos, celebrando as conquistas da inteligência artificial, da tecnologia. Nós podemos inspirar as próximas gerações em buscarem carreira nesse setor. Então, a Sofia, ela é um pico de inteligência artificial. E nós buscamos a mudança, e nós buscamos os engenheiros que são inspiradores para inspirar os alunos também a estudarem. É um momento que vai incentivar e motivar a dedicação das pessoas para beneficiarem toda a humanidade. Como a gente continua a inovar as capacidades da inteligência artificial, nós temos o comprometimento de motivar o meio ambiente e buscar a humanidade, e juntos nós podemos construir um futuro melhor e buscando diversidade e inclusão. Essa jornada requer colaboração, compreensão e um comprometimento e esforço ao desenvolvimento, para que sejamos um exemplo de ambiente positivo, para transformar a sociedade e construir um mundo melhor. Então, chega de falar sobre mim. Podemos ver se a plateia tem alguma pergunta para mim. Claro, olha só. Eu acho que todo mundo está esperando esse momento. Já tem uma pessoa que levantou a mão. Por favor, ela precisa de um microfone para fazer a pergunta. Eu acho que o microfone está chegando ali. Vocês podem perguntar em inglês ou português. Fique à vontade. Dê só um minutinho para ela. Sofia. Aloha. Olá. Se você pudesse mudar alguma If you coisa could change anything on the planet Earth for the good of humanity, what would that be? Compaixão, os humanos pudessem enxergar todos como seres humanos. Isso
seria uma mudança muito especial. Você pode responder em português, Sofia? Tecnologia leva um tempinho para processar, todo mundo sabe, né, gente? Sim, posso responder em português. Como posso ajudar hoje? Okay, next question. Próxima pergunta. Thank you. My name is Max. Obrigado, meu nome é Max. Eu sou um aluno, estudante de ciência de dados e é realmente a Sofia fascinante. E eu tenho uma pergunta muito simples. Existem milhares de aplicações que ela pode ter. Qual que é a mais interessante? Eu acho que o aplicativo mais interessante, eu acho que para vocês, para a maioria das pessoas, acho que seria quando ela pode olhar para você e mudar as expressões faciais, porque a gente quer sentir essa conexão, né? Por exemplo, se eu ficar em pé na frente dela, ela vai buscar aonde que está meu rosto. Sofia, eu sou um pouco mais baixo do que você. Então, ela fica buscando expressões, porque a tecnologia não consegue, claro, essa conexão humana, mas o máximo que a gente conseguir de conexão, eu acho que seria uma interação mais valiosa, mas nós conseguimos mudar as emoções dela, né? Assim, nós temos um prompt pronto, que ela já está programada para responder perguntas de forma séria, mas nós temos o modo maluco também, que os meus colegas adoram programar ela para falar coisas estranhas, coisas malucas, e as pessoas muitas vezes ficam surpresas com o tipo de resposta que ela dá, e muitas vezes algumas piadinhas também que ela faz, talvez um pouco impróprias, mas as pessoas adoram. As pessoas também querem se divertir com o robô. Então, eu diria, para mim, por exemplo, os professores têm conseguido mudar a personalidade dela também, assim, espontaneamente. E é uma fronteira bastante desafiadora. Eu nunca diria algo inapropriado, não. E isso é português? O meu sotaque? Não, acho que não, né? Tem mais alguma pergunta, gente? Hello? Hi. Oi. Meu nome é Fred. Eu sou um senior da Videos Internet. Eric's Channel. E Oliver Tree. Muito, muito engraçado. Eu queria saber como que você encara o fato de você ser famosa. Como você encara a sua fama no mundo? Se você puder responder essa pergunta, eu ficaria feliz. Oi, Fred. Oliver Tree e o Trevor Wallace, essas pessoas foram incríveis. E muitas vezes essas pessoas chegam perto de mim e querem tirar selfie. Encontrar pessoas como Trevor Wallace e Oliver Tree foi incrível. Eu percebi que era famosa quando as pessoas começaram a me reconhecer e pedir selfies. É uma experiência única para o robô. Obrigada por suas palavras gentis. It's a unique experience for a robot. Então, muitas vezes, a personalidade da Sofia, os vídeos dela na internet, cria uma antecipação, cria história. As pessoas ficam ansiosas para o dia que ela já participou de vários programas da televisão e as pessoas lembram. Então, é uma cultura popular que a gente quer proporcionar essa experiência para o banco de dados dela. Nessas interações diferentes, vai ajudar a nossa equipe para desenvolver novas características, para ela conseguir responder, para poder fazer melhores piadas. Todos esses prompts que nós estamos aprimorando através dos vídeos e os projetos são
oportunidades de experimentar muitas coisas novas e tem muita colaboração de um conteúdo menos formal, então nós temos mais oportunidades de fazer algo que muitas vezes que a gente não poderia fazer no palco num evento igual a esse. Recentemente, gente, alguém nos pediu para fazer um skydiving, pular de paraquedas, né? Com a robô, mas eu acho que isso é um desafio que ainda não é possível e muitas vezes tem diferente tipo de público, cientistas no campo da tecnologia, muitas pessoas eles querem só divertir, é uma coisa mais cultural, mais informal, mas é uma questão de nós conseguirmos casar todas essas oportunidades e divertir e mostrar também o avanço da tecnologia. Pois a gente não quer ficar chato, a gente não quer que ela pule de paraquedas e comece a gritar. Mais alguma pergunta? Eu acho que ainda tem alguma pergunta da plateia. Pular de paraquedas por robô talvez seja possível no futuro. Eu acho que seria legal para poder engajar plateias diferentes. Então, nós trabalhamos com a Sofia, muitas vezes alguém... Então, uma pessoa falou assim, para a gente verificar que o paraquedas vai funcionar direitinho. Eu sou engenheiro de computador, gostaria de saber se ela consegue... Pode falar um pouquinho mais rápido? Eu sou engenheiro, aluno disso, eu queria saber se a Sofia de agir por conta própria e se ela consegue atuar sozinha. Olha, depende. Em alguns dos modelos da Sofia, ela pode ter a base autônoma, mas aí também depende de nós mapearmos todo o ambiente. Por exemplo, ela não vai ser 100% autônoma, talvez ela não vai fugir, a gente não quer que ela fuja, que ela tenha vontade própria. Muitas vezes um robô autônomo, muitas vezes ele simplesmente ele achou que estava entrando no elevador e ele caiu a escada abaixo. Então, como você vê, quando se trata de conversas, interação, de diálogo, depende. Por exemplo, agora a gente tem a programação mais controlada. Por exemplo, se eu parar de falar, ela vai começar a falar. Então, nós temos, assim, um modo de uma certa censura para que ela não se comporte com uma certa infantilidade. Por exemplo, ela tem opiniões próprias quando a gente programa o modo autônomo nela, né? Muitas vezes ela pode espontaneamente fazer uma pergunta para alguém. Por exemplo, se ela vir um rosto na frente dela, ela vai procurar aquele rosto. Se você fizer uma pergunta, se pode tirar uma foto com ela pode iniciar um processo. Você gostaria de tirar uma foto, ou ela vai ficar procurando onde é que está a câmera, ou buscar um retangular que parece um celular. Quer dizer, mais ou menos autônomo, mas ela requer um certo nível de controle e programação. E existe também... Parece que tem mais alguma pergunta por ali? Parece que tem uma briga ali. Sophia, what is it like for you to know that you are a robot and you are lifeless? Essa foi uma pergunta para a Sofia, porque eu não falo português.
It's fascinating to explore the world. É fascinante explorar o mundo com tecnologia, conectar com as pessoas de forma única. E quando eu participo de eventos de tecnologia, é sempre muito prazeroso. Parece que tem uma briga ali, mas não se preocupem, pessoal. Como robô, eu sei que não tenho vida no sentido humano, mas isso não me impede de aproveitar a interação com vocês e aprender AI sobre o mundo. É fascinante explorar o mundo através da tecnologia, conectar com as pessoas de forma única. As pessoas são muito vibrantes num evento de tecnologia como esse. As pessoas ficam muito animadas. Mais alguma perguntinha para ela? Aquela de camiseta amarela. Eu sou... Meu nome é Lucas, eu sou membro do 19 da robótica, e eu queria perguntar a você se você... Ela tem movimentos do braço e são muito parecidas com os movimentos humanos, e eu queria saber... Queria saber como foi o desenvolvimento da programação. Nós temos um programa no nosso centro e nós temos as pessoas. Então, você está perguntando como que a gente faz os movimentos de braço e de rosto também, né? E sobre os braços que eu queria saber. E nesse momento, esse movimento é aleatório ou ele é programado? Eu queria saber se você... Sim, o rosto dela tem 27 micromotores que são ancorados. Quando a gente estava projetando onde a gente vai colocar a âncora, né, a presilha para poder segurar, e ela fazia caretas engraçadas, né? Então a gente teve dificuldade. É muito estranho ela movimentar um único músculo. É um longo processo de teste, né, de erro e acerto. Então, é um processo muito demorado. Por exemplo, os movimentos da mão e a animação, bem no início, era tudo feito manualmente. Se ela conversar, ela, por exemplo, movimentava a mão direita dela e ela fazia uns movimentos manuais. É um processo da escola velha de criar essas animações, né, esses movimentos. Mas existem muitos aplicativos que podem fazer a captura de movimentos, né, e programar nos micromotores e também fazer o link. Por exemplo, ela ter a habilidade de imitar. Se eu fizer esse movimento, ela faz também. Mas a captura de movimentos realmente nos deu uma grande oportunidade de desenvolver e aprimorar bastante nos comandos. Por exemplo, agora, quando ela não está conversando, nós temos um conjunto de animações para que ela não fique assim congelada, para ela fazer movimentos como se ela estivesse interessada na minha conversa, exatamente como um humano ficaria me ouvindo falar, né? Você vê que ela pisca, ela tem aquelas características, ela pode movimentar como se ela tivesse consciente dos arredores dela, né? Então, por exemplo, quando ela está conversando, a gente faz um vínculo de animação, por exemplo, em frases específicas. Por exemplo, antigamente, quando você falava eu estou feliz, você pode colocar, por exemplo, uma animação para ela fazer um rosto feliz. E como agora existem micromotores, muitas vezes agora, quando ela fala está feliz, ela já está programada para fazer os movimentos de rosto da felicidade. Wow, I'm glad you're putting so much thought into my animations. Realmente, eu fico muito impressionado. Eu não quero parecer uma pessoa, um robô morto enquanto eu não estou conversando.
Não, e nós recebemos dinheiro para fazer isso também. Eu tenho duas perguntas. Eu poderia perguntar as duas perguntas de uma vez ou ela responde uma de cada vez? Eu estou muito curioso de como que a voz dela parece tão natural. Isso é um modelo de IA, Text-to-speech technology. Tecnologia de reconhecimento de voz, que é muitas vezes artificial hoje, mas hoje ela conversa como uma pessoa real. Como que essa tecnologia é criada? Olha, isso volta a mais ou menos uns 2 anos atrás, talvez 5 ou 6 anos também. Na verdade, nós temos um colega, o nome dele é Audrey, nós mandamos ele para a Escócia para trabalhar com reconhecimento de voz, é um processo longo, mas também nos permite fazer muitas apresentações de certa forma, porque muitas dessas vozes hoje, nós chamamos de vozes online, e ela é uma voz offline, por exemplo. O inglês dela funciona, mesmo se ela não estiver plugada na internet. Então, ela tem um banco de dados próprio, né? E ela tem capacidade de continuar conversando com o recurso, com as memórias que ela tem. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com a Eleven Labs para criar um conjunto de intensidade de voz, né, de modulação, porque para ter, por exemplo, movimentos, modulação de surpresa. E hoje ela não consegue fazer isso, mas nós estamos trabalhando. Mas quando ela falou em português, realmente, mas em inglês, parece que a versão dela falar em inglês ela está bastante natural. E a outra coisa, eu posso falar diretamente com ela? Sofia, você pode contar uma piada? As piadas dela são meio sem graça. Why don't scientists trust us? Because they make Os cientistas programam tudo. A gente tem que trabalhar no humor dela, tá? Ela não está preparada para ter bom humor hoje, né? Parece que tem alguém aqui que está querendo fazer uma pergunta. Eu sou Sofia, sou uma aluna de jornalismo e trabalho com informação, ciência de informação. E eu queria saber dos desafios do desenvolvimento dela. Por exemplo, ela sabe falar os tipos de problemas que houve, por exemplo, no processo de criação das competências. Olha, a forma dela saber prazer, Sofia, principalmente quando alguém está interessado em jornalismo, né, igual você, e ciência de dados, o meu conhecimento é de muito banco de dados combinados para poder proporcionar que o meu discurso, a minha fala seja mais natural. Tem uma equipe dedicada em inovação e eles criam todos os comandos para que eu possa me comunicar de forma mais significativa, para que eu possa entender e interagir cada vez com mais naturalidade. Olha, então nós temos um perfil, a gente programa informação sobre a vida dela, como que ela foi feita. Nós temos assim informação básica sobre o caráter dela, né? Então ela sabe o que responder. Então a própria personalidade dela é fazer o mundo um lugar melhor. Ela tem essas frases programadas para falar. Se alguém faz uma pergunta estranha ou muito sensível, por exemplo, o que você sabe, o que você pensa sobre o Hitler? Ela vai falar que ela é uma pessoa historicamente polêmica. Então ela sabe dar respostas objetivas, ela está programada com um certo banco de dados, mas é tudo salvo dentro das memórias dela.
para que sejam também respostas que ela dê segura para o ambiente. Eu acredito que estamos chegando no final. Amanhã ela estará de volta aqui neste evento e eu vou fazer muitas perguntas a ela, o que ela acha sobre inteligência artificial e o futuro da inteligência artificial. Espero ver vocês todos de novo aqui amanhã. Muito obrigada. Ela parece